Ao vivo aqui em nossos estúdios, já estou recebendo o João Magalhães, editor de política do Jornal O Dia. Boa tarde, João, seja bem-vindo. Boa tarde, Lívio, boa tarde a todos. Daqui a pouco o João aparece. Também já estamos recebendo aqui em nossos estúdios o nosso entrevistado de hoje, porque está tramitando na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí um projeto de lei que quer acabar com esse chamado preços em box nas vendas realizadas pela internet aqui no Estado. No caso, se você quer saber algum produto que está sendo anunciado e realmente a pessoa só diz o preço, é só se você me chamar em uma conversa em box, realmente esse projeto quer acabar com isso. Sobre o assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios e converso com o deputado estadual Gessivaldo Isaías. Deputado, boa tarde para o senhor. Tudo bem com o senhor? Boa tarde. Boa tarde, Lívio. Boa tarde, João. Boa tarde, telespectadores. Deputado, sim. Quero começar eu tive o aumento, vendo o aumento desses produtos, sim, né, na internet, e eu fui procurar buscar subsídio para a gente criarmos um projeto de lei, porque como trata-se da questão do consumidor, então os deputados estaduais, as assembleias, elas são otorgadas pela Constituição Federal para criar projetos em relação ao consumidor. Claro. Mas esse interesse realmente em legislar sobre essa matéria diz respeito justamente a um respeito ao consumidor, deputado? Você acha que está faltando desses negócios via internet? Lívio, apesar do João estar aqui, daqui a pouco ele também participa conosco, nós sabemos que o próprio PROCON ele já obriga essa situação. Só que é uma coisa muito abrangente. Então, quando nós colocamos um projeto de lei, nós estamos colocando especificamente para a questão de preços na internet. Então, você vê, você coloca um determinado produto, mas você não coloca o valor. Aí você está lesando o consumidor, a lei onde diz que o consumidor tem direito de saber o preço. Se você vai no supermercado, você tem o preço de todos os produtos lá expostos, né? Então, é uma maneira dessa lei cobrar a todas as pessoas, ou todos os supermercados, ou lojas, que coloquem um produto pela internet, que coloque o preço, porque você está levando o consumidor ter que ligar ou passar mensagem em box, até saber quanto custa. Quer dizer, é o direito do consumidor. Se é um direito, então nós vamos... Porque tem certas coisas, Lívio, que ao longo do tempo nós vamos ter que fazendo lei para aprimorar. Claro. É muito novo o comércio na internet, né? Nós sabemos que essa questão de internet, ela é uma coisa que você vê que até crime de internet é um pouco complexo ainda na Constituição Federal. É verdade. Eu vi até um PL agora lá no Congresso Nacional, que já passou pelo Senado, nessa questão de penalização para pessoas que cometem crime de lesão aos idosos, a pessoas dizendo, você tem que depositar tanto. Aqui no Brasil não tem uma lei específica para isso. Do mesmo jeito, não tem uma lei específica no estado do Piauí que venha tornar obrigatório a lançar os preços daquele produto na internet quando se coloca o produto. Projeto interessante. João Magalhães, deputado, está esperando sua pergunta. Pois é, deputado, boa tarde para você. Agora sim, boa tarde ao Lívio, boa tarde a todos. Deputado, hoje, infelizmente, vamos dizer assim, no Brasil não se fala em outra coisa, a não ser, claro, o enfrentamento à pandemia da Covid-19, porque isso, de fato, tem influenciado a economia, a saúde e, obviamente, a vida das pessoas. Como é que o senhor tem acompanhado o cronograma de vacinação, o esforço, tanto vamos dizer assim, das gestões estaduais, federal, enfim. Como é que o senhor tem acompanhado o cronograma de vacinação aqui no nosso país e principalmente no Piauí? Olha, eu tenho visto até reportagens e eu acompanho a quantidade de pessoas que são vacinadas, a faixa etária, e eu até vi que o Piauí está um pouco lento nessa questão de vacinação, mas eu acredito que eu tenho visto o esforço tanto do governador como do secretário, estou falando de Estado, do secretário de governo, do secretário de Saúde, em fazer essa vacinação. Inclusive, eu estava lendo uma reportagem há poucas horas atrás, onde os idosos acima de 90 anos que foram vacinados, eles agora diminuíram a questão do óbito. Sim. Então, isso aí é algo significativo e muito importante para que se acelere o processo de vacinação no estado do Piauí. Eu soube que o governador está se reunindo com o ministro e com os laboratórios de vacina que
que eu acredito que é amanhã ou depois, eu vi essa reportagem agora. E aqui no nosso estado, nós sabemos que nós estamos na faixa etária de 80 e poucos anos, né? Isso. Então, a preocupação nós estamos diante de uma pandemia complicada, complexa, aumentando o número de casos, aumentando o número de óbitos, e a gente sabe que, no momento, o que se há de realidade é a vacinação. Então, eu acredito muito nessa questão dessa aceleração do processo de vacinação e acredito que o governador conduzirá muito bem essa situação. E eu fiquei um pouco atônito, viu, João Sim. e Lívio? Foi com a notícia que eu recebi hoje pela manhã de que a Prefeitura Municipal vai colocar 2.000 e poucos servidores da área da saúde para fora. Eu não sei se é verídica, né? Eu vi aí num portal aí, mas seria assim, um pouco de... Nesse momento, seria um pouco delicado. Então, porque você sabe que a saúde, nesse momento, é complexo para você mexer, ainda que sejam terceirizados, mas tem que se ter uma observância. Eu não sou vereador, mas eu quero deixar aqui bem claro que eu fui o deputado segundo mais votado da capital e que eu não vou cruzar meus braços diante de situação nenhuma aqui em Teresina. Então, se for preciso manifestar ao lado dos servidores, se for preciso nós estarmos juntos, porque, na verdade, eu sou um deputado que representa o Piauí todo, mas Teresina, porque Teresina votaram quase 18 mil pessoas em mim. Então, eu estou muito atento vamos dizer, às manobras que está havendo aqui pela Prefeitura, se há um positivismo em relação à questão do Covid, porque você vê Teresina, morreram 7 pessoas, desinstalaram aí em Teresina as questões das UBS que faziam esses primeiros socorros, primeiros atendimentos. Então, eu estarei, a partir dessa semana agora, aficamente entrando nessa situação em Teresina, porque eu acredito que a nossa capital recebe pessoas do interior, recebe gente do Maranhão, mas nós não podemos esquecer a nossa população, que aqui hoje é mais de 800 mil pessoas que precisam ser assistidas. Como é que você está numa situação dessa, numa calamidade dessa, e você vai colocar 2.000 servidores para fora na área da saúde? Se tu vai colocar aí e não vai botar de volta, é uma complicação maior ainda. Então, teria que se buscar recursos para que pagasse esses servidores. Se forem enfermeiros, se forem pessoas que limpam o hospital, isso não importa, mas nós tratamos da saúde. Saúde é um momento delicado que nós temos que tomar muito cuidado agora. Não estou falando num contexto geral, a educação, saúde, segurança, mas nesse momento que vivemos a pandemia, nós temos que observar essa questão da saúde. Informando a você de casa essa informação a qual o deputado se refere diz respeito à quebra de contrato contra os trabalhadores que foram selecionados em um exame, na realidade, de um seletivo temporário para a ocupação dos hospitais de campanha aqui no município de Teresina. Já foi realmente confirmado a questão do desligamento desses profissionais que antes foram contratados para atuar nos hospitais de campanha. As informações estão no seu portal odia.com. Deputado, além de parlamentar, o senhor é um homem de fé e eu gostaria de lhe perguntar acerca da questão dos cultos religiosos que estão sendo criticados. Alguns querem que realmente as igrejas fechem por conta do momento da pandemia. Como é que o senhor se posiciona no que diz respeito a essa questão dos cultos? Se impede ou se libera? Olha, Lívio e João, é uma questão muito simples. Nas guerras mundiais, né, todas as guerras que tiveram, Primeira, Segunda Guerra, sempre a igreja caminhou do lado do Estado. Né? Seja ela católica, espírita, evangélica, eu não estou aqui defendendo nenhum templo religioso. A prova é que o governador do Estado do Piauí reconhece os templos religiosos numa lei de minha autoria, se eu não me engano, foi no dia 18 de janeiro agora, como essencial. Como é que uma igreja é essencial? Nós temos no Piauí, antes da pandemia, o 4º maior índice de suicídio do Brasil, certo? Sim. Bem, durante a pandemia, eu tive a curiosidade dos 3 meses da pandemia em pegar alguns dados, né, para saber como é que estava se comportando essa questão de homicídios, de homicídios, né? E ele triplicou em relação aos 3 meses anteriores. Então, eu não fui buscar o restante, mas eu vou colher essa situação. Ora, eu sei que é uma questão que muitos dizem uma questão psíquica, que há médicos, que há psicólogos, psiquiatras,
mas quantas pessoas estão atônitas dentro da sua residência e gostaria de ir lá na igreja, seja católica, seja evangélica, pelo menos dobrar um joelho e pedir a Deus uma orientação? Quantas pessoas estão com os seus filhos dentro de casa pedindo um prato de comida e não tem, e o desespero é tão grande que termina dando cabo da sua vida? Bem, o lado essencial da igreja é, em primeiro lugar, a igreja é um pronto-socorro espiritual. Qualquer pessoa pode entrar numa igreja, independentemente dela ser daquela denominação ou não. Se ela é católica, se ela é evangélica, se ela é espírita, ela precisa naquela hora fazer a sua oração, ali está a igreja aberta. Bem, segundo, as igrejas aqui no estado do Piauí, quando eu falo templos, eu estou falando de todas as denominações. Estou falando da igreja católica e de todas. Ora, durante o isolamento, foram distribuídas mais de 40 mil cestas básicas. Foram feitas mais de 1.500 doações no EMOP por todas as denominações, por todos os templos religiosos. Foram distribuídos mais de 15 mil kits. Então, mesmo as igrejas fechadas. Então, as igrejas, além de ser um pronto-socorro espiritual, é também, vamos dizer, é um braço que ajuda a população carente. Então, neste momento de pandemia, você vê uma igreja que tem, vamos botar aqui, 1.000 lugares, 30% daria 300 pessoas. Sim. Você dando uma separação, como manda a OMS, né? Todo mundo entrando com máscara, álcool gel na porta, cumprindo todas as normativas da vigilância sanitária. Como é que uma pessoa vai pegar um vírus com todas as pessoas com máscara dentro da igreja? Bem, o que eu sei da OMS é que é quase que 1% de se pegar um coronavírus quando se todos estão de máscara, sim, como todos estão em distanciamento. Então, isso é que eu tenho visto o comportamento. Eu posso citar aqui, eu moro ali na Morada do Sol, perto da igreja católica. Eu passo de frente ali à missa, o padre colocou o distanciamento das cadeiras, ninguém entra sem máscara, e na porta já tem o álcool gel. Como é que essa pessoa vai contrair o vírus dentro, se ela está seguindo todas as normas da vigilância sanitária? Sim, então, por isso que eu sou a favor da permanência, sim, até porque é constitucional, o culto é inviolável. A Constituição Federal já diz isso, o culto é inviolável. Mas acima, vamos dizer, acima da Constituição Federal e abaixo uma lei sancionada pelo governador do Estado, que diz que as igrejas são essenciais. Quantas pessoas poderiam estar se suicidando, João? Mas estão lá no culto, estão na missa, pedindo aquela fé. Porque nesse momento é um momento de fé, de oração, de nós buscarmos a Deus e darmos a mão. Tá certo. Deputado, sem dúvida nenhuma, são diversos os assuntos que a gente poderia estar tratando aqui, mas eu queria pular um pouco para 2022. A gente sabe que o senhor é, vamos dizer, o líder do Progressistas aqui no Piauí. Republicanos. Do Republicanos, desculpa. E o Republicanos também tem, vamos dizer assim, um acordo com os deputados Flávio Nogueira Pai e Flávio Nogueira Júnior. Eles devem ingressar no Republicanos, pelo menos são essas as conversas, né, entre seu grupo político e os deputados. E o deputado Flávio Nogueira, inclusive, citou a possibilidade desse grupo político, agora no Republicanos, lutar por uma vaga na chapa majoritária de 2022. Porque, segundo ele, juntando o atual quadro do Republicanos, junto com novas lideranças que devem ingressar na sigla, isso fortaleceria ainda mais o partido, fazendo com que ele tivesse respaldo suficiente para buscar uma vaga majoritária na chapa governista do ano que vem. Queria saber o que o senhor pensa sobre isso. Olha, João, o Republicano, nós estamos esperando, o presidente atual é o doutor Vitor, nós estamos esperando de braços abertos, com certeza, a vinda dos deputados Flávio Nogueira Pai e do Flávio Júnior. Nós sabemos, em primeiro lugar, que nós temos que construir uma chapa proporcional, né? E para isso nós temos mantido conversas, o próprio deputado Flávio Nogueira e o Flavinho, como a gente conhece, nós temos procurado conversar com algumas pessoas, com novas pessoas que querem ser candidatos, com os deputados que já estão no mandato, que estão no mandato, mas que não têm vamos dizer, uma legenda para a eleição. E eu acredito que está sendo bem conduzido. Ora, um partido que elegeu 10 prefeitos no estado do Piauí, que hoje nós temos 10 prefeitos eleitos e são vários vice-prefeitos vereadores, nós praticamente triplicamos a bancada de vereadores no estado do Piauí. Há, sim, um deputado federal
com a vinda do deputado Flávio. 2 deputados estaduais, quem sabe se não vem mais 1, ou 3, ou 4 deputados estaduais de mandato. Então, por que não se questionar essa situação que você colocou de pleitear uma questão da vaga na majoritária? Então, eu acredito que com a vinda do deputado Flávio Nogueira e com o deputado Flávio Júnior e outros deputados que possam vir ao partido, esse fortalecimento acontecerá e certamente vamos pleitear, sim, essa questão de uma vaga na majoritária. Deputado, muito obrigado pela sua participação, uma excelente tarde para o senhor e, é claro, bom trabalho lá na Assembleia Legislativa do Estado do Piauí. Até o nosso próximo encontro, tá bom? Eu é que agradeço e quero aqui finalizar a todos os teresinenses e piauienses, onde quer que esteja chegando o sinal da nossa TV O Dia aí, dizer para vocês e encerrar com uma mensagem da Palavra de Deus, Hebreus capítulo 11, onde ele diz: fé, certeza das coisas que se esperam e convicção de fatos que não se veem. Eu não estou vendo o fim do coronavírus pelos meus olhos, mas pela minha fé, eu acredito que nós já vencemos. Que Deus abençoe e até a próxima. Obrigado, deputado. João Magalhães, o Republicanos quer realmente ter este papel de destaque nas eleições de 2022. Eu acho que praticamente todos os grandes partidos querem ter a sua importância reconhecida nas próximas eleições. Sem dúvida nenhuma, isso faz parte da articulação de todos os partidos e do Republicanos principalmente, já que é um partido que vai ter, vamos dizer assim, assegurada o mandato de um deputado federal, no caso Flávio Nogueira, que deve ingressar no partido. Na Assembleia Legislativa, como pontuou bem o deputado Gessivaldo, além dele, Flávio Júnior deve reforçar a bancada e o partido deve buscar ainda conversar com outros deputados que hoje encontram uma certa insatisfação, uma certa dificuldade nas suas atuais siglas, sem contar, claro, naquelas lideranças regionais que podem vir ao partido, fortalecendo a sigla nesse debate, nesse embate dos bastidores sobre 2022. Lembrando que é um partido sempre aliado do governador Wellington Dias aqui no Piauí. Agora a grande pergunta que fica: vai ter vaga para tanto partido, João? Com certeza não. Na chapa majoritária, governista, são 3 vagas: senador, governador e vice-governador. Mais partidos do que vagas, obviamente, tudo vai esbarrar lá naquela conversação, na negociação, na capacidade de diálogo dos líderes partidários, porque não tem vaga para todo mundo, isso é uma certeza. É um grande desafio de articulação política para 2022, no que diz respeito à chapa governista. João Magalhães, vamos para o nosso próximo assunto, porque o governador Wellington Dias revelou que a vacinação de idosos já começa a dar resultados positivos à população piauiense. O número de internações e mortes já começa a reduzir significativamente. Vamos acompanhar o que disse o governador sobre esse assunto. Em meio a tantas notícias ruins, também notícia boa. E sou grato aqui a você por todo o esforço para a gente chegar a esses resultados. As pessoas com mais de 90 anos que se vacinaram primeiro, esse grupo que já recebeu a primeira, a segunda dose, o que verificamos? Uma redução de mais de 70% nos óbitos e também uma redução em internação. É sinal que a vacina está fazendo efeito. E estamos trabalhando com toda a força para ter mais vacina, mais vacinação. Mas enquanto isso, faço aqui um apelo. Vamos seguir as regras, os protocolos para evitar a transmissibilidade e reduzir adoecimento para todas as pessoas. João Magalhães, quero acrescentar essa fala do governador Wellington Dias, que governadores de 21 estados brasileiros estão articulando anunciar conjuntamente medidas restritivas a fim de reduzir o avanço da Covid-19 aqui no Brasil. Esses governadores concordam em divulgar ações até o dia 14 de março, ações em conjunto. O país atravessa o pior momento da pandemia, com recordes diários de mortes. O pedido de uma ação nacional chegou a ser feito para o Ministério da Saúde, mas a resposta de Eduardo Pazuello foi de que o presidente Jair Bolsonaro não deixa. A ideia é de que entre no pacto algumas iniciativas básicas que sirvam para todos os estados e que, a partir disso, cada estado possa tomar outras decisões de acordo com as necessidades locais. O principal objetivo é de comunicar à população de que o momento é crítico e pede que a circulação seja reduzida imediatamente, sendo a forma de diminuir a ocupação nos hospitais. Segundo o governador piauiense Wellington Dias, que é porta-voz desse grupo de governadores, alguns pontos que podem entrar nesse acordo nacional são o de proibir venda de bebidas alcoólicas a partir de um determinado horário nesses 21 estados e também do impedimento de eventos com aglomerações.
Nós temos aqui, pelo menos na minha análise, João Magalhães, no caso, como se tem uma grande brecha administrativa nacional, os governadores estão tomando decisões por conta própria e, é claro, vai trazer benefício. O governador Wellington Dias, que o diga, tem ganhado cada vez mais renome nacional. Com certeza. Eu queria destacar primeiro os bons resultados oriundos da ciência. A vacinação já mostra bons resultados, principalmente porque tem reduzido a quantidade de internações e de óbitos dentro daquelas faixas etárias que já estão sendo imunizadas. Isso é um prêmio, vamos dizer assim, para a ciência e uma forma do brasileiro se envolver e aplaudir cada vez mais o trabalho dos cientistas e pedir, claro, valorização a esses pesquisadores, a esses profissionais que trabalham, que têm um trabalho essencial na defesa da vida. Agora, do ponto de vista político, primeiro é preciso lamentar essa suposta, vamos dizer, esse cenário em que há uma falta de coordenação nacional. Isso porque... Uma brecha clara, João. Com certeza. Embora todos os governadores andassem em conjunto, formem esse pacto, tomem medidas de prevenção ao novo coronavírus, isso acaba, a ausência do governo federal nessas ações acaba, de certa forma, enfraquecendo, inclusive politicamente, a efetiva aplicação dessas medidas. O que a gente tem hoje por parte do governo federal é, lamentavelmente, um discurso que vai contra essas medidas de restrições. Isso, sem dúvida nenhuma, traz um efeito negativo para o cumprimento dessas medidas e o resultado, a gente tem observado, como você bem falou, é esse momento crítico que a gente vive na pandemia e não é só no Piauí, é em vários outros estados, por isso demanda essa articulação de todos os governadores. E nessa temática da vacina, o Wellington Dias tem liderado esse movimento, tem liderado essas conversas, inclusive com o Ministério da Saúde, que não tem avançado muito. Infelizmente, a gente tem observado que o próprio cronograma de vacinação tem passado por muitas mudanças. Uma semana anuncia a aquisição de não sei quantos milhões de doses, na outra semana essa quantidade é reduzida, enfim. Há, sem dúvida nenhuma, uma falta de coordenação nacional, isso abre brecha política para líderes regionais, mas o resultado disso, na prática, sem dúvida nenhuma, não é positivo diante dos desafios que a pandemia coloca para a sociedade enfrentar. Mudando de assunto agora, só para encerrar o nosso quadro de hoje, João, nós temos aqui uma foto de um dos assuntos que foram discutidos na reunião de logo mais cedo entre o prefeito de Teresina e todo o secretariado. Doutor Pessoa teria comentado que o futuro político dele é estar no mesmo partido que a secretária Jessi Fonseca, que foi a terceira colocada nas eleições de 2020 para a Prefeitura Municipal de Teresina. Doutor Pessoa garante que está vivenciando um namoro político com Jessi, que realmente vai terminar em casamento. Neste encontro entre o Doutor Pessoa e o secretariado, Jessi Fonseca fez um convite oficial para que ele se filie ao PSC, atual partido dele. Mas é importante lembrarmos, João Magalhães, de que Jessi Fonseca já foi anunciada por diversas vezes que estaria de saída do PSC. Na sua análise, este namoro político entre Doutor Pessoa e Jessi quer dizer que ela pode ir para o MDB? Olha, Lívia, sinceramente, pelo que a gente tem observado, eu não acredito que Jessi permaneça no PSC e também, a médio e longo prazo, não acredito que Doutor Pessoa permaneça no MDB. Então, esse alinhamento político pode e até deve existir, mas ambos conversando com todos os seus grupos políticos, procurando uma outra casa que não seja nem o MDB e nem o PSC, porque, obviamente, quando a gente pensa em futuro partidário de Doutor Pessoa, a gente precisa olhar para 2022 ou para 2024. Claro. E ele tem deixado claro, pelas conversas, inclusive com o próprio presidente Jair Bolsonaro, que está completamente aberto a conversas com outros partidos. Então, eu não acredito que Jessi Fonseca permaneça no PSC e nem que Doutor Pessoa permaneça por muito tempo no MDB. Eles podem até seguir juntos, mas provavelmente para uma outra sigla. Aposta? Você tem alguma aposta? Olha, ainda não, porque são muitos os partidos que ideologicamente tem muito a ver com o Doutor Pessoa e com o Jessi. E estão de portas abertas. Qual partido vai fechar as portas para o prefeito de Teresina e para a jovem Jessi Fonseca, que sem dúvida nenhuma foi um destaque, um protagonismo nas eleições do ano passado, com certeza deve seguir essa linha de trabalho também nas próximas eleições. Magalhães, aquele abraço com distanciamento social, é claro. Muito bom te receber aqui sempre, viu? Boa tarde para você, boa tarde a todos. Boa tarde. Política do dia.